Olá, meu nome é Bruno Deola Nasato e eu sou consultor de BI para negócios de gastronomia. Hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente considera complexo e distante, mas que na verdade pode ser bem mais simples do que parece. BI, ou Business Intelligence. Se você acha que BI é algo exclusivo para as grandes empresas e tecnologia de ponta, fica comigo nesse vídeo, porque eu vou mostrar como até uma simples planilha do Excel pode ser uma ferramenta poderosa de BI para o seu negócio. Bom, primeiramente, a pergunta é: o que é BI? É importante que a gente entenda BI como um conceito e não como uma ferramenta. BI é um processo de transformação de dados em informação relevante para o negócio. BI não é necessariamente sobre ferramentas sofisticadas ou softwares, e sim é o entendimento, é sobre entender aquilo que está acontecendo no seu negócio. E aí, tudo que ajuda nesse processo de entendimento, de clareza sobre o que acontece no negócio, pode e deve ser entendido como uma ferramenta de BI. A grande diferença é que, dependendo da ferramenta, a produtividade vai ser maior ou menor. Então, como exemplo, provavelmente você tem alguma planilha, alguma coisa para controlar as vendas do teu negócio. Se isso de alguma forma te ajuda a acompanhar efetivamente, saber quais produtos estão vendendo mais, quais estão vendendo menos, isso já pode e deve ser considerado uma ferramenta de BI. Então, o importante aqui é que BI é acessível e ele pode começar com o que você já tem. A melhoria do BI está na estruturação melhor dessas informações, para ganho de tempo e de consistência das informações. Mas a base é essa. E quais benefícios que o sistema de gestão estruturado em informação, que é um BI, que benefícios que ele pode trazer para o negócio? No dia a dia, o BI ajuda principalmente na tomada de decisão. Quando eu tenho uma clareza sobre o que está acontecendo no negócio, sobre as informações que envolvem o meu negócio, naturalmente a minha tomada de decisão ela vai ser facilitada e melhorada. Eu vou ganhar em agilidade e em assertividade. Então, por exemplo, identificar oportunidades de crescimento, entender aonde que é possível reduzir os custos do negócio, entender o histórico do negócio, por que eu cheguei aonde eu estou e como é que eu vou conseguir continuar numa perspectiva de crescimento ou mesmo melhorar a experiência do cliente dentro do meu negócio. Tudo isso são melhorias que são possíveis a partir do entendimento das informações do negócio, ou seja, estão diretamente ligadas ao BI. Então, falando um pouquinho sobre como melhorar ou como começar a ter melhores ferramentas de BI dentro do seu negócio. Mas vamos lá, se BI é o processo de organizar as informações do meu negócio, como é que eu monto o sistema de BI na minha empresa? Organizando as informações. Então, muita gente quando pensa em BI, já pensa em dashboard, já pensa em Power BI, já pensa em algo mais complexo, quando na verdade o correto é começar pelo início, é começar organizando as informações e entendendo o que aquilo significa em relação ao negócio. Isso muitas vezes pode ser Excel, pode ser Google Sheets, pode ser uma série de planilhas, mas que me façam ter um certo entendimento em relação aos números do negócio. Esse deveria ser o primeiro passo do BI. É como se fosse a coisa mais manual, a coisa mais mecânica. A partir do momento que eu tenho essas informações mais brutas ou mais manuais mesmo, é que eu deveria partir para um avanço tecnológico, que daí eu poderia partir para algo mais robusto como o Power BI, por exemplo. Mas o mais importante seria entender os dados primeiro, para daí investir em ferramentas mais sofisticadas. Afinal, do que adianta ter a melhor ferramenta se tu não entende o que aquilo significa em relação ao teu negócio? Esse é o ponto fundamental. Então agora eu queria montar um exemplo rápido de algo que a gente pode considerar um BI de acompanhamento de negócio. Vamos lá? Pessoal, então vamos lá. O que eu queria mostrar para vocês aqui? Um exemplo de tabela, uma tabela relativamente simples, mas que de alguma forma ela pode servir de base para o acompanhamento do desempenho de um estabelecimento, de um restaurante,
até de qualquer outro tipo de empresa. Que eu tenho aqui? Eu tenho uma tabela com 5 colunas. Tá? Primeira, data. Segunda coluna, cliente almoço. Total de clientes atendidos naquela data no almoço. Esse caso é um restaurante que trabalha no almoço e no jantar. O valor do almoço, ou seja, o faturamento do almoço, clientes do jantar e o valor do jantar. Uma tabela que dentro de uma rotina de um restaurante é preenchida diariamente. E isso aqui já é uma boa base para ter um acompanhamento em relação aos números dessa empresa. Tá? Essa estrutura aqui, essa estrutura simples aqui. E eu sei que muita gente talvez vai pensar, pô, mas eu tenho sistema, essas informações já estão no sistema. Essas informações, se eu quiser, elas estão disponíveis lá. E de fato, é verdade. A questão aqui, o que é? É trazer para si, para o gestor, o domínio dessas informações. Então, por mais que no sistema, muitas vezes, essa informação, sim, ela existe, ela já está disponível. O que eu vejo na realidade do mercado, a prática normal do mercado, muitos gestores acabam não usando essa informação. Então, o que a gente está fazendo aqui está muito mais relacionado à postura analítica do gestor, de constantemente estar olhando essas informações, e aí a gente cria um processo em relação a essas informações que vai favorecer essa análise. Então, está muito mais relacionado a isso do que a ferramenta em si. Tem gestor que, eu tenho sistema, eu uso a informação lá dentro do sistema, está cumprindo esse papel. Então, o importante aqui é criar proximidade da gestão com os números. Isso tem que estar, de alguma forma, a prática do dia a dia, as coisas têm que estar muito próximas. Tá? Então, isso aqui, um simples processo de preenchimento dessas informações vai despertar no gestor uma base de informações que vai começar a puxar outras coisas e ao longo do processo isso vai melhorar a tomada de decisão dele. Tá? Então, voltando aqui à tabela, né? Nessa estrutura aqui, eu já criei um exemplo hipotético aqui dessa tabela preenchida num período aí de 4 meses, 5 meses mais ou menos. Tá? Considerando então a data, o número de clientes do almoço, faturamento do almoço, clientes do jantar, faturamento do jantar. Tá? Só como exemplo isso aqui, eu quis trazer como um exemplo porque só com uma tabelinha dessa daqui, que é preenchida diariamente, eu já consigo ter algumas análises em relação a essa empresa, a esse restaurante. Né? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma tela que eu estou acompanhando o faturamento, tudo dentro do Google Sheets aqui, ó. Peguei uma ferramenta que é bem prática para todo mundo. E aí eu já tenho uma análise em relação ao faturamento do jantar, que é essa linhazinha azul, e do almoço, que é a linhazinha laranja. Tá? O que eu consigo já ler com essas informações aqui? Ó? Vamos lá. De início, né? Estou vendo que o jantar fatura mais que o almoço. Né? Já é nítido isso daqui. E ao longo desses últimos meses, o que aconteceu aqui? Uma coisa normal, que é a realidade da maioria dos estabelecimentos gastronômicos, que é um número muito volúvel, né? Esse sobe e desce aqui entre os dias, isso é uma coisa muito comum no setor gastronômico. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é, olhando a informação aqui do almoço, o que aconteceu? Parece que vinha numa crescente interessante e de repente aqui em dezembro despencou o movimento, né? Veio aqui para baixo e esse movimento até o início de janeiro aqui ele se manteve mais ou menos constante, mas com uma relativa queda em relação aos meses anteriores. E já no jantar, o que dá para perceber aqui? Se a gente for traçar uma linha média, houve um crescimento até praticamente final de dezembro aqui. E lá em janeiro o movimento caiu praticamente no mesmo nível que o almoço, né? Então, é um exemplo hipotético, mas com uma base de informações relativamente enxuta, já consegue ter um acompanhamento, né? A mesma coisa em relação ao número de clientes, embora que nesse exemplo aqui, o ticket médio, eu montei ele considerando o ticket médio estático,
então acaba que não tem tanta influência assim no número de clientes. Mas, ou seja, as curvas elas são parecidas, né? Então, no almoço aqui vinha numa subida até o início de dezembro, caiu. E no jantar veio até o final de dezembro e de repente no início de janeiro caiu. Mas a questão é o seguinte, é muito mais em relação à estrutura de informação, né? Que com dados simples, com uma tabela simples, eu já começo a ter um acompanhamento. E aí o que é legal? Passou mais um dia, eu vou inserir mais uma linha de informação nessa tabela, eu consigo ver a continuidade dessas informações. Então, quando aquilo, como é que está o movimento da casa e tal, muitas vezes o gestor responde muito com base na percepção, mas sem tanta segurança em número. Não está errado isso, a percepção é muito importante. A questão é quando a gente soma os números nessa equação, a percepção ela fica muito mais assertiva, né? Ganha muita assertividade em relação a essa percepção, porque ela passa a ser fundamentada em informação e não só no achismo ou naquela coisa muito subjetiva, tá? Então, conforme vai passando os dias ou vai passando os meses, eu vou tendo sempre esse desenho do desempenho do meu negócio muito claro na minha cabeça. E por mais que isso talvez eu não vou usar diariamente, mas quando eu precisar dessa informação, seja uma tomada de decisão em relação ao financeiro, algum investimento, ou a necessidade de corte de custos, ou até ampliação de equipe, isso está muito mais vivo dentro da minha mente. Então, isso facilita muito esse processo de tomada de decisão, torna mais ágil e menos doloroso, e eu ganho em assertividade. As minhas decisões, elas invariavelmente, elas passam a ser mais assertivas. Quando eu tenho maior domínio em relação aos números, eu vou ter maior assertividade na minha tomada de decisão. E esse é o resultado final de um processo de estruturação de informação, ou seja, o processo de criação de BI, de Business Intelligence. Eu desenvolvo a inteligência de negócio para quê? Para melhorar a minha tomada de decisão. É isso que vai impactar no resultado. Então, por isso que o BI, o desenvolvimento de um BI, ele vai estar diretamente relacionado à melhoria do negócio. Se for um processo consistente, bem construído, que tem envolvimento das pessoas e que a coisa realmente seja consistente, o impacto final é a melhoria do resultado financeiro do negócio, porque uma coisa vai bater na outra, tá? Então era isso, eu queria mostrar esse rápido exemplo aqui, como poucas informações já ajudam a construir uma base de informação, mas lembrando sempre que BI não é a ferramenta. A BI é o conceito, é o conceito de olhar isso aqui, de olhar essas informações, de acompanhar essas informações e de ter isso no dia a dia, de ter essa prática de gestão no dia a dia. Então, BI é muito mais simples do que esse termo muitas vezes carrega consigo. Com aquelas ferramentas que você já conhece, é possível fazer muitas transformações no negócio. O importante é aplicar o conceito de organização das informações. É só essa organização que vai conseguir melhorar a minha tomada de decisão enquanto gestor do negócio. Quanto mais bem subsidiado eu tiver de informações, maior vai ser a minha assertividade na tomada de decisão. E, por fim, é isso que vai impactar no resultado da empresa. No médio prazo, quanto melhores as minhas decisões, melhores serão os meus resultados. E você, já usa BI no seu dia a dia? Quais são os seus maiores desafios? Se você assistiu esse vídeo até o final, obrigado e até a próxima.